Certo. Os acontecimentos dessa semana, eles acabaram reaquecendo as discussões sobre a regulamentação das redes sociais aqui no país. É uma pauta antiga, mas que tem encontrado muita resistência para avançar no Congresso. Afinal de contas, o Marco Civil da Internet de 2014 já não tinha regulado todas essas questões? Não, né? O Marco Civil ele está bem ultrapassado, né? Por exemplo, quando o Marco Civil regula Nossa, as tem 10 questões anos de só, crime. né? Já está ultrapassado, porque foi em 2014. Sim, quando o Marco Civil surge e ela, por exemplo, está olhando para as questões de crime no ambiente digital, os crimes que eles estavam querendo cuidar eram mais aqueles crimes contra a honra, não tinha outros tipos de crimes sendo cometido. Hoje, todos os crimes, ou eles são cometidos pelas redes sociais, ou de alguma maneira ele passa por um meio digital, né, de mensageria ou redes sociais. Não tem muito jeito, porque a comunicação hoje está toda nessa. Então, por exemplo, a parte de dados, toda muito desatualizada. E a parte também de responsabilidade das redes sociais. Se acreditava antes que as redes sociais elas eram intermediários neutros, que não influenciavam no debate, e a gente está vendo hoje, e ainda mais com uma rede tão politizada como essa, mas de modo geral, né, fora este caso que é muito político, né, isso é exceção, não é a regra, em geral, né, se vê que as redes sociais, elas não são simplesmente você não simplesmente coloca as notícias e elas repassam. Elas, por meio do seu design, por meio dos seus algoritmos, por meio de conteúdo pago, por meio da interação que se faz, elas interferem, né, de como o debate político. E elas têm também obrigações que elas não estão cumprindo e que tornam o ambiente dos seus serviços com risco, com perigos. Então, né, não existe nenhum serviço que você coloque à disposição da população que tenha perigos ou riscos, por exemplo, para criança e adolescente, com conteúdos com crimes, e isso as redes sociais têm que cuidar, independente dos posts, né, a responsabilidade por uma postagem individual de cada pessoa, ela tem que cuidar para que o ambiente tenha integridade, né, seja íntegro, porque não tenha crime sendo cometido, que as pessoas não sejam achacadas, tenham bullying, número de fraudes, né, saindo da política, o número de fraudes que a gente vê aí, propagandas com fraudes, dentro, né, o que a gente chama de scam, né, que está cada dia crescendo, prejuízo enorme para a economia, essas fraudes por meio dessas redes sociais. Agora, com inteligência artificial, deepfake, a confusão é grande. E as redes sociais têm que cuidar para isso, né, para que tenha um ambiente com integridade, que seja seguro, né, que você não tenha riscos dos crimes serem cometidos, não tenha o que a gente chama de riscos sistêmicos, né, aquilo que pode causar dano, que a gente fala das fake news, que está incluído nisso, tomem medidas para cuidar disso. E é isso que fala as regulações de rede social, não é para calar ninguém, não é para diminuir a liberdade de expressão, mas para que essas empresas tomem medidas para que mitigar esses riscos, para diminuir os crimes, para que as redes sociais sejam um ambiente saudável para todo mundo, inclusive para as crianças, né? A gente tem muito problema em relação a crimes contra crianças, saúde mental de crianças, acesso a conteúdos inadequados e impróprios, é uma coisa muito importante em relação à regulação de redes sociais. Certo? E vale a pena a gente esclarecer também para o público aqui do Terra que não é uma luta só do Brasil, né? Isso está passando em diversos países do mundo, inclusive lá na Europa, né? A União Europeia está nessa luta também para fazer esse tipo de regulação. Exatamente, na verdade já entrou em vigor a lei europeia, que é o equivalente aqui na SPL, que é a lei de serviços digitais, e ela entrou e não teve nenhum problema de liberdade de expressão, não teve o que alguns especialistas falam de chilling effect, no sentido de que elas iam moderar demais ou atrapalhar demais o debate, o discurso com medo das penas. Ao contrário, a entrada em vigor dessa lei de regulação de redes sociais na Europa foi muito suave, ninguém nem percebeu, na verdade, quase, né? Os crimes começaram a ser tratados, os relatórios começaram a ser entregues de transparência, até porque é importante a gente, assim, para o nosso usuário, né, saber por que eu estou sendo moderada, por exemplo, ou para a sociedade saber quem está moderando o quê, né? Não é só isso também, né? Inclusive para proteger, né, todo o debate público, a liberdade de expressão. Então, ela está sendo implementada, o próprio X foi a primeira empresa que está com um processo por um monte de questões relativas à moderação de conteúdo, à questão de publicidade, transparência e publicidade, do que eles chamam de dark patterns, que padrões obscuros, que é quando você leva o consumidor a consumir coisas que não são necessárias, enganando pelo design. Enfim, o maior processo mais robusto, inclusive contra redes sociais lá na Europa hoje, com base nessa regulação que tem, é justamente contra o X. Então, e não teve nenhum problema de liberdade de expressão, ninguém está calado, nenhuma área, o partido político, né, está sendo calado, não tem nada disso.
A gente está criando um ambiente seguro para todo mundo, para toda a sociedade e, em especial, também, né, para as crianças e adolescentes que estão aí em peso nas redes sociais, mais que tudo. Certo? Você acha então que o Elon Musk está se rebatendo todo aí nas redes sociais justamente porque eles estão perdendo faturamento com essas contas que foram bloqueadas? Ah, certamente, né? Ele diz mesmo, né, que ele está perdendo faturamento do Brasil, é sabido, né? Até porque muitas empresas estão saindo do Twitter, porque ela depois que o Elon Musk assumiu, ela tinha uma moderação bastante razoável, né? Ela estava tomando medidas bem adequadas em relação a isso, e ele corta a equipe de tudo, corta de tudo, de todas as áreas, né? Virou praticamente uma microempresa de funcionários aí, corta times inteiros, né? Virou E um MEI aí tá praticamente, muito, o né? Twitter. Tá muito ruim, muita confusão, é muito crime, é muito conteúdo impróprio, as redes já estavam, as empresas já estavam saindo, e aí ele se mete em política, então faz essa confusão. Por que a empresa vai querer entrar num lugar tão estável, né? Porque as marcas têm que se preservar dessa confusão toda, né? Tem que estar parte dessa discussão política e tudo mais.